boa tarde, tudo bem? Beleza? Opa, tudo beleza, e você? Bom também, tudo certo. Bom. Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje o excelente Outsider, o forasteiro do mestre Stephen King, livro trazido ao Brasil pela editora Suma de Letras. Outsider Stephen King, escrito em 2018 e traduzido pela editora Suma em 2018. Valeu aí, Suma, a gente agradece, um grande abraço. A 58ª novela do mestre não é fraco não, elogiadíssimo e aclamadíssimo em vários veículos aí afora, em vários jornais também. Outsider já teve os seus direitos para uma adaptação em série de 10 episódios comprados pela mesma produtora que trouxe para a realidade o filme A Torre Negra. Ai, que medo, meu Deus. Outsider é uma referência direta, o próprio King afirmou isso numa entrevista recente. Ele pega como base o conto William Wilson do Edgar Allan Poe, pai do Corvo e pai de outras histórias famosas. O Edgar Allan Poe sempre foi uma referência para o King, ele sempre admitiu isso. E aqui ele pega assim o conto William Wilson, que eu tive o prazer de reler somente para fazer essa resenha, e posso afirmar para vocês que o mestre usou todo o conteúdo de uma forma muito original. A gente sai um pouco do Maine aqui, pessoal, e pula para Flint City, uma pequena cidade situada em Oklahoma, em uma narrativa que evoca muito, me lembra muito o livro Carrie, que foi o primeiro livro do autor, onde os eventos da cidade são mesclados, nesse caso aqui, com alguns depoimentos sobre um crime brutal. E quando eu falo que parece muito Carrie, porque o começo de Carrie, ele mescla, assim, os eventos da cidade com algumas notícias dos jornais locais sobre um fatídico incidente que acaba acontecendo no fim do livro. Enfim, em Flint City a gente acompanha um pouco da história do Ralph Anderson. O Ralph é o detetive encarregado de resolver um crime brutal, um crime com requintes de crueldade. Uma criança assassinada de 11 anos, o Frank Peterson, foi brutalmente morto, teve seu corpo violado. Todas as evidências digitais, DNA e até testemunhas oculares apontam para um único culpado, uma figura querida e carismática da cidade, o treinador do time de beisebol das crianças, o Terry Maitland. O Ralph já estava envolvido emocionalmente com esse crime porque o seu próprio filho treinou beisebol com o Terry Maitland alguns anos atrás. O Ralph efetuou essa prisão do treinador na frente de mais de 1.500 pessoas. O Terry estava levando as crianças para um jogo importantíssimo dos playoffs, e o Ralph, como eu já disse, totalmente envolvido, acabou fazendo essa prisão pública, o que causou uma inflamação, uma comoção muito grande dos habitantes da cidade. Como a figura pública e carismática de Terry Maitland poderia estar envolvido em um crime brutal como esse? O tiro acaba saindo pela culatra, pessoal, porque durante os interrogatórios do treinador, ele apresenta alguns álibis que são irrefutáveis. No momento do assassinato do Frank Peterson, ele estava a mais de 100 quilômetros de Flint City, em uma cidade chamada Cap City. Ele estava em um evento, uma convenção literária nessa cidade, na companhia de outros professores, assistindo uma palestra de ninguém menos do que Harlan Coben, um famoso autor de mistério e suspense, no qual ele acabou sendo até filmado fazendo uma pergunta para o autor. Tudo isso no mesmo momento que o Frank foi assassinado. O mundo de Ralph acaba sendo derrubado, pessoal, porque nem ele nem o promotor da cidade tinham feito um interrogatório prévio do Maitland, e diante de tantas provas irrefutáveis como DNA, testemunhos oculares e até digitais, eles nunca pensaram, nunca passou pela cabeça de ambos que o Terry podia ter um álibi tão forte, também tão incontestável quanto as provas de acusação. DNA, digitais, testemunhas oculares que afirmaram ver o treinador, afinal ele era uma pessoa muito conhecida, as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas distinguiam a sua foto, o seu rosto, diante de fotos de pessoas parecidas. Mas a pergunta que fica é: como uma pessoa poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Galera, Outsider é simplesmente incrível, um baita de um livraço,
ponto final. Hoje, quando o mestre lança um livro, a gente fica se perguntando o que é um livro de horror? É um livro de horror com suspense? É um livro de horror com mistério? É um livro de suspense policial ou só suspense? Nenhuma das alternativas anteriores. Versátil como poucos, o mestre nos traz aqui mais uma história de suspense com horror, repetindo o que a gente viu na saga Mr. Mercedes, principalmente focando aqui no terceiro livro, que a gente tem um suspense de mistério com doses caprichadas de sobrenatural. E falando em Mr. Mercedes, pessoal, eu trago um alerta para vocês, que também é uma triste notícia. Outsider é recheado de fanservices, incluindo uma que me deixou até arrepiado, quando um dos personagens fazem referência à Torre Negra, quando mencionam o K ou Destino em sua tradução. Nessa obra aqui a gente tem um spoiler gigantesco da saga Mr. Mercedes, revelando o que acontece no final da trilogia, principalmente os eventos que cercam o nosso protagonista da história, o Bill Hodges, e também dos seus antagonistas, o Morris Bellamy, que é o antagonista do livro 2, e o vilão de toda a saga, o crível e fantástico Brady Hartsfield. Infelizmente, em Outsider, nós temos tudo que cerca o livro Saga Mr. Mercedes, incluindo o seu final. Portanto, fico alerta aqui. Quem ainda não leu Mr. Mercedes, eu sugiro não ler Outsider por enquanto. Tente encarar o Mr. Mercedes, porque ele segue basicamente a mesma linha, focando bastante em um suspense policial, em até uma pegada de mistério em alguns pontos. E embora tenhamos o spoiler aqui, pessoal, ele não foi totalmente gratuito. Tudo foi formulado para trazer de volta uma das personagens mais queridas de todo o multiverso King. Estou falando da coadjuvante de Mr. Mercedes, a parceira do Bill Hodges, a doidinha e querida Holly Gibney. O Ralph se vê em meio ao quebra-cabeça que ele não consegue solucionar de primeira, pessoal. Ele está envolto em um crime brutal que causou uma comoção grande na cidade, tendo uma quantidade absurda de provas de acusação, como eu já disse, testemunhas oculares, digitais e até DNA, e ao mesmo tempo ele tem uma gama gigantesca de provas contrárias, de provas de defesa, onde mostram o treinador sendo filmado e também com testemunhas oculares de pelo menos 4 pessoas. Como pode uma pessoa estar ocupando 2 lugares ao mesmo tempo? E em uma investigação dividida, Holly Gibney é acionada para fazer uma parte da investigação em outro estado. E mais uma vez, como ela fez em Mr. Mercedes, galera, pelo menos para mim, ela acaba roubando a cena com um carisma fora do comum, com todos os seus tiques nervosos. Uma das melhores personagens coadjuvantes do Mestre King. Ela tem um carisma que é impecável e irrefutável. Se um dia eu fizer, e eu pretendo fazer, sobre os melhores personagens do multiverso, isso incluindo protagonistas, antagonistas e coadjuvantes, a Holly Gibney com certeza estaria nesse top. E aqui, para alegria de alguns, a gente tem um King muito mais rápido, pessoal, muito menos prolixo. Isso nunca foi um problema para mim, porque eu gosto muito do King prolixo, ainda mais quando ele faz isso para enriquecer os personagens. E ele acaba entregando um mistério bem sólido, principalmente falando do começo, de uma forma muito rápida, bem pauleira, fazendo até algumas transições de personagens, de pontos de vista, também trazendo o que eu falei, que a gente vê em Carrie, que são as transições dos eventos mesclados com testemunhas oculares. As páginas viram e você acaba nem sentindo. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo na primeira metade do livro. Acabei lendo em apenas um dia. O grande mote de Outsider, pessoal, que é um mote que eu acabo pensando muito, quão longe as pessoas iriam, quão longe nós iríamos a fim de cavarmos provas, cavarmos evidências para impedir, para inviabilizar a existência do sobrenatural. Eu penso no quanto eu me esforçaria
para tentar explicar o inexplicável. E quando eu vejo algumas coisas que acontecem ao meu redor que poderiam ser coisas inexplicáveis, como uma luz acendendo sozinho, alguma coisa realmente muito estranha, eu sempre apelo para o comum, eu sempre apelo para o foi um curto-circuito ou foi qualquer coisa. A gente faz isso, galera, e no Outsider é muito abordado a fim de proteger a nossa sanidade. Acreditar na existência do incomum simplesmente levariam as pessoas à loucura. E o quanto Ralph Anderson, Holly Gibney e as pessoas que cercam esse crime hediondo estão propensas a acreditar que tudo aquilo se tratava sim de um crime comum e as provas apontariam o culpado eventualmente, ou o quanto tudo aquilo tinha um quê de sobrenatural, tinha um quê de incomum. E o Outsider é sobre isso, ele permeia muito isso, ele traz esse tema à tona, ele traz tudo isso que acontece com os personagens principais de uma forma muito natural, espalhada nessas mais de 500 páginas, de uma forma natural e sem parecer bobo, o que é o mais importante. Holly Gibney é uma estrela, como eu já disse, o Ralph Anderson consegue ser carismático e odiável ao mesmo tempo, mas é um personagem que tem uma evolução realmente muito boa no decorrer do livro. Outsider também nos brindam com algumas referências do multiverso, a Holly é um deles, Brad Hartsfield, Maurice Bellamy, Bill Hodges, e também traz referência ao Cada Torre Negra, tudo isso em uma obra que foi pensada e teve como base o mestre do horror, o Edgar Allan Poe. O que mais falta para vocês irem atrás desse livro aqui? É o clássico King que a gente gosta e que a gente identifica com facilidade, misturado com alguns elementos modernos. As investigações levam em base muitos aparatos tecnológicos, muitos aplicativos tecnológicos, então a gente vê que o velho King, o velho safado King, tem se atualizado nesse tema e mostra também a sua versatilidade incomum e eu diria sobrenatural em alternar temas e fazer com que todos eles sejam interessantes, sobrenatural e incomum, como as suas próprias histórias. Pessoas comuns em situações incomuns. Pessoas comuns em situações extraordinárias. É incrível, e não fosse pelos spoilers de Mr. Mercedes, serviria tanto para agradar os fãs mais antigos, como eu, como angariar os novos. Mas, mais uma vez, eu deixo aí para vocês o alerta. Quem quiser ler Outsider antes de ler Mr. Mercedes, faça por sua conta em risco. Queria terminar esse vídeo aqui, pessoal, e essa análise elogiando a edição de Outsider, trazida ao Brasil pela editora Suma de Letras. Infelizmente, faltou uma capa dura aqui, mas eu queria agradecer a Suma e também elogiar a rapidez na tradução. O livro, como eu disse, foi lançado em 2018 e traduzido em 2018. Traz essa capa que é a original americana e traz em cima também o nome do autor em ouro, em dourado, deixou a edição belíssima e vai ficar muito boa na sua estante para completar a sua coleção de King. Se tiver interesse em adquirir a obra, faça isso através do link do Navegando que está na descrição desse vídeo aqui, combinado? E eu abro agora o momento para discutirmos um pouco sobre essa obra aqui nos comentários. Quem já leu Outsider, manda aí nos comentários, vamos bater um papo, gostou, não gostou? Se gostou, o que gostou? Se não gostou, o que desagradou? E quem tem planos de ler, eu também quero saber. A 58ª novela do mestre Stephen King. Espero que tenham gostado de mais uma análise do Brunão aqui. Se gostou, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação e ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se ainda não é inscrito, se inscreva e receba os conteúdos em primeira mão. Tem muito mais coisa vindo por aí e eu vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixando aquele beijo grande, o abraço carinhoso de sempre. Fui.